Com esse conceito das estruturas condicionais, agora a gente pode partir para a correção de alguns exercícios que a gente fez utilizando essas estruturas condicionais. Então aqui, por exemplo, eu pedi para vocês desenvolverem um programa que peça para o usuário inserir um número. Então é só um input, o usuário vai digitar um número, e ao digitar esse número, o programa vai retornar se o número é positivo, negativo ou igual a zero. Então, nesse caso aqui, o que caracteriza um número positivo? São números acima de zero, correto? Números negativos, números menores que zero. E o próprio zero. Então, é quando for o resultado, se não é um nem outro, só pode ser o próprio número zero. Então, corrigindo isso, fica da seguinte forma. A gente tem aqui uma variável resposta, onde eu faço o input dos valores. Vi que alguns aqui colocam, às vezes, algumas mensagens. Por exemplo, coloca zero. Ou coloca o número que você quer digitar. Não, aqui você vai colocar qual é a mensagem que será exibida para o usuário ver e digitar o valor. Então aqui, ó, quando eu executar esse código, vamos lá. Deixa eu exibir aqui para vocês. Então, limpar aqui o terminal e executar o código novamente. Então, ó, digite um número inteiro. Esse input, você vai colocar qual é a mensagem que vai aparecer para o usuário. E aí sim, a partir dessa mensagem, ele vai digitar aqui do lado. Você não vai colocar fixo qual é o número que vai ser digitado aqui. Você vai colocar qual é a mensagem que vai aparecer para o usuário. Ó, digite um número inteiro. Digite um número inteiro. Vai ser a mensagem que vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui o número, por exemplo, 8. Número é positivo. Então, por quê? A resposta vai receber esse input que eu realizei como um número inteiro, e sim, aqui lembrando que ele força com que a tipagem do input seja inteiro. Então, esse valor é atribuído através de um único sinal de igual, é como se fosse, de novo, aquela setinha, eu vou bater nessa tecla da setinha, como se eu estivesse jogando para dentro da variável resposta esse valor. E ele vai fazer uma comparação, lembrando que é sempre uma comparação que tem como resultado verdadeiro ou falso. A resposta que eu digitei, que no caso foi 8. Então aqui é a resposta, é como se fosse 8. Ele vai comparar, resposta é maior do que zero? 8 é maior do que zero? Sim, verdadeiro. Se é verdadeiro, ele já exibe a mensagem aqui. Agora vamos executar novamente e alterar aqui. Vamos fazer um teste com um número negativo. Vamos colocar menos 20. Se eu executar, número é negativo. Então ele vai verificar. A resposta que eu digitei é maior do que zero? Menos 20 é maior do que zero? Não. Então ele vai para a próxima linha. Menos 20 é menor do que zero? Correto. Então pronto, ele já cai aqui e executa a linha 6. Então, quando não é verdadeiro, ele pula para a próxima condição, ou se não tiver nenhuma condição, ele pula para o else. E se não tiver nem o else, ele só termina o código ou vai para a próxima linha. Lembrando que o código é sempre executado assim, de cima para baixo, em sequência. E se eu colocar o próprio zero, colocar, digitar zero, ó, aqui eu não confunda com esse de cima. É esse aqui, ó, eu digitei zero. E der Enter, o número é zero. Então, ó, se o número não é maior do que zero, nem menor do que zero, eu poderia fazer aqui, por exemplo, if resposta igual a zero. Funcionaria igual. Só que não precisa, simplesmente não precisa, porque logicamente, se o número não é maior nem menor do que zero, ele é propriamente o zero. Ou você, de repente, às vezes você colocou ali um caractere, algumas coisas, mas aqui a gente não está fazendo tratamento de erro. Às vezes você vai lá e executa o código assim, e digita uma letra. Vai dar um erro. Tá vendo? Deu um erro. Tem como tratar, existem formas de tratar esse erro. Mas aqui a ideia é só mostrar a lógica, trabalhar com a lógica de programação.